Olá, seja bem-vindo a mais um MZ Playbook, onde a gente traz profissionais que são referências no mercado, para compartilhar um pouco de conhecimento com você e um pouco da sua jornada. Hoje é com muito orgulho que eu trago Álvaro Gonçalves com a gente, um dos primeiros presidentes da BV Cap, que é a Associação Brasileira de Private Equity Venture Capital aqui no Brasil, um dos fundadores da Stratos BR. Álvaro, uma honra ter contigo. Hoje o Playbook é contigo. Obrigado. A bola foi difícil, mas está aqui. Vamos lá, gente. Espero que vocês gostem. Vamos lá, gente. Hoje vai começar mais um Playbook. Como eu disse, eu com muito orgulho estou com o Álvaro Gonçalves aqui com a gente. Álvaro, seja bem-vindo. Obrigado pelo teu tempo. Prazer grande. Para quem não conhece aqui o Álvaro, ele foi um dos primeiros presidentes da BVCap, que é a Associação Brasileira de Private Equity Venture Capital do Brasil. Há um conhecimento todo sobre a indústria de Private Equity, sócio fundador aqui da Stratos BR. Álvaro, se você pudesse se apresentar, contar um pouco do teu background para a nossa audiência, mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui. Claro, é sempre um prazer estar com vocês, e uma das coisas que eu fiz também desde lá de trás foi acompanhar o início da MZ. Então, é uma empresa que, nas suas várias reinvenções, é importante ver como ela participou e impulsionou as mudanças do mercado de capitais. E nesse momento eu acho que a gente está no meio de uma mudança talvez mais profunda do que as últimas. E vai ser muito importante bater esse papo aqui, porque eu acho que tem algumas coisas vindo na nossa direção, na direção do mercado, que podem ser muito positivas e construtivas para o mercado, para os players e finalmente para as empresas, mas que acho que a gente ainda está na fase de formatação e de compreensão disso. E eu tenho me dedicado muito a isso recentemente. Tenho certeza de ser uma aula aqui, gente. Como sempre, estou com meu amigo aqui, parceiro de tênis, Alexandre Trócoli. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, PH. Prazer estar aqui hoje com o Álvaro, da Stratos, e que vai trazer boas informações para a gente, para a nossa audiência e para o nosso público, que é um público muito curioso e que quer conhecer todos os produtos que as diversas gestoras do país têm para fornecer. E para abrir, assim, uma curiosidade grande, que é uma curiosidade do público nosso. O que é exatamente, detalhadamente, uma gestora de private equity? O que é que ela faz? Uma gestora de private equity é, antes de mais nada, uma caçadora de ativos que ainda estão escondidos. Né? As empresas que ainda não floresceram para o mercado de capitais. Sejam porque elas ainda não estão no estágio disso, por uma questão de tamanho, ou porque ainda não estão no formato onde elas vão prosperar melhor no mercado de capitais. Então, muitas vezes a empresa já está exposta ao mercado de capitais, precisa fazer uma reciclagem, uma repaginação no modelo de negócios, na forma de gestão, ou até na questão de poder combinar negócios com outras. E o Private Equity faz um pouco esse papel de pegar uma empresa daqui, reformar e devolver para o mercado numa tentativa, em princípio, de que ela tenha mais sucesso na fase seguinte do que na anterior, se ela já estiver no mercado de capitais. Se ela não estava ainda, prepará-la para estar. E se ela não chegar ela mesma a fazer um IPO, a se expor ao mercado, para que ela possa ser um ativo interessante para as que fizeram, né? Para as que já são expostas ao mercado de capitais, de alguma forma. Então, no final, o Private Equity é um acionista transitório das empresas e ele, sobretudo, investe o tempo dele em conhecer esse universo e tentar mapear, através de estratégias pré-definidas, de onde vão vir essas sementes que serão árvores do mercado de capitais no futuro. Isso do lado do investimento. Obviamente, do lado da captação, o gestor de private equity precisa estar antenado com os investidores institucionais e, mais recentemente, com os investidores individuais também, num certo patamar, para que eles se interessem e passem a conviver também com esse leque de empresas que não são tão óbvias quanto uma relação das empresas listadas, né? Que são empresas que vão passar por um processo de reenergização e que muitas vezes hoje, acho que com o grau de conhecimento que o investidor individual já tem, e graças também a vocês, que têm levado a educação financeira e a compreensão disso a investidor de vários perfis, ele também já começa a querer participar disso, né? E entender quais são os reais riscos, quais são as realistas expectativas de retorno. E acho que está um momento muito diversificado nesse sentido também no ambiente de interesse de investidores. Vê se eu estou certo. De forma didática, então a gente está dizendo que você vai captar em fundos, investidores institucionais e pessoas físicas, pega um valor e vai comprar ativos de empresas não listadas.
onde você vai buscar atrair governança, profissionalização e acelerar crescimento para essas empresas. Faz Isso. sentido? É óbvio que para acelerar crescimento num país que não cresce em linha reta, né, e acho que hoje em dia país nenhum do mundo pode dizer que cresce em linha reta, né, você precisa confiar também que o grupo que está investindo tem um plano para aquilo, que não é simplesmente pôr gasolina no tanque e acelerar. Tem que fazer alguns ajustes de modo de direção, aerodinâmica, que de fato possa fazer aquela empresa andar mais rápido que as outras. Pegando o teu portfólio aqui desses 23 anos, a gente, MZ e Stratos, estão muito parecidos aqui nessa jornada no mercado. Logística, entretenimento, tecnologia, como que vocês escolhem aqui o investimento no caso da Stratos? Qual que é o crivo aqui para as investidas? O crivo inicial, por incrível que pareça, vem muito do núcleo empreendedor. Né? Seja uma empresa mais perto do nascimento, as startups ou as empresas mais típicas da fase de venture capital, ou as empresas mais maduras, tem uma correlação altíssima da razão de sucesso quando você identifica um grupo coeso de execução. Esse grupo muitas vezes é liderado pelo acionista original, muitas vezes é liderado por um grupo executivo, ou uma combinação dos dois. Mas quando você vê uma coesão nisso, né, ela acaba sendo mais importante do que necessariamente o setor A, B ou C. É claro que aí você tem os ciclos setoriais, e pelo menos no nosso modelo, a gente sabe mais o que a gente não quer investir do que o que a gente quer investir. A gente tem uma lista de exclusões, mas a gente tenta ser, tanto quanto possível, agnóstico quanto ao setor. Uma curiosidade, Álvaro, vocês, nas investidas de vocês atuam na parte executiva da empresa ou não? Vocês só ficam observando de fora? Essa observação de fora pode ser mais, vamos dizer assim, presente ou intensiva, mas continua sendo de fora, né? Então, a gente ainda usa bastante uma frase antiga, que é muito usada nas discussões de private equity, que é noses in, fingers out. Né? O nariz dentro, e tem que ser o primeiro a sentir os cheiros todos, mas os dedos fora, porque a partir do momento que você investe em vários setores, tem que haver também uma dose importante de humildade intelectual, acho que você não vai entender tão bem como gerem, como se operam as empresas de todos os setores. São pessoas que conhecem o mercado. Você tem que sempre estar capaz de trazer, nomear, escolher, ajudar a formar as equipes no sentido externo, mas a gente não é parte da equipe de execução. Quando alguma coisa não vai bem, a gente tenta agir dentro dos preceitos de governança para fazer ajustes na equipe, sempre em cima de processos pré-definidos, sempre em cima de uma linha que, no fundo, reflete muito o que está escrito na lei das SA, né? Com a hierarquia de foros que se dá ali. Só que, obviamente, o fundo tem um senso de urgência maior do que um acionista convencional e uma experiência em fazer isso em várias empresas. Então, obviamente, ele tende a ser mais ágil do que a média. Então, todas as suas investidas eram limitadas e a entrada do fundo transformá-las em SA de capital fechado. Sim. Isso, inicialmente, era uma obrigação legal. O fundo não podia investir ilimitada. Mas, mesmo agora, a gente prefere investir em SA e usar muito a plataforma da lei das SA e que tem sido melhorada ao longo do tempo. Para vocês entenderem, além da lei das SAs, vocês vão ter sempre o acordo de investimentos e o acordo de acionistas para fazer as regras do jogo durante o relacionamento. A gente chama de 4 bíblias, né? O acordo de acionistas, o contrato de investimento, que define muito coisas que vão até para dentro do acordo de acionistas. Muitas vezes o acordo de acionistas é anexo do contrato de investimento também. A lei das SA e o estatuto da companhia. Né? Essas 4 coisas são, vamos dizer, a nossa tábua de Moisés ali, que não só é importante para nós e para a companhia, mas todo executivo que entra na companhia, todo membro de conselho que adere ao conselho da companhia e atua como conselho de administração, precisa ter uma boa visão antes do primeiro dia do equilíbrio entre essas 4 peças, que obviamente não é exatamente igual em todas as empresas. Ele altera um pouco a sua dinâmica. A gente pode falar que, me corrija se eu estiver errado, o sucesso de um investimento numa determinada empresa ele está ligado diretamente à listagem em bolsa ou não. Eu só vou ter sucesso naquele investimento se essa empresa abrir o capital e se listar em bolsa. Olha, a listagem em bolsa é um batismo importante para o sucesso. Ele não é uma garantia de sucesso,
mas é quando a empresa já atinge uma maturidade de processos de organização e de gestão compatíveis com elementos mais externos a ela, que são os investidores externos, ela, então, já vai para um passo de listagem e passa a enxergar, além do Conselho e da Assembleia de Acionistas, passa a enxergar a CVM como um outro foro que vira um canal para ela se comunicar com o mercado e com possíveis ou potenciais investidores e acionistas também. Então, é um momento em que a empresa, na minha visão, migra da, vamos dizer, pré-adolescência para a fase adulta, né? Então, é um momento de muito aprendizado, de muita coisa acontecendo ali, mas não é em si a razão de sucesso, porque depois ela pode se listar e não ter um IPO bem sucedido, ou ter um IPO que aí tem outras razões. Momento de mercado, histórias que o mercado compra ou não compra, ou compra durante um tempo e vende depois, e aí deixa a empresa numa situação horrível muitas vezes, tem acontecido muito isso. E eu acho que aí, por isso a gente sempre defendeu também a listagem antes do IPO, porque a empresa primeiro precisa aprender a conviver com o arcabouço do mercado de capitais, né? E muitas vezes o fundo já conhece bem isso, mas os executivos das empresas não. E a partir do momento que ele pratica um pouco isso, ele fica muito mais preparado para entender o que é um IPO depois e fazer suas emissões. Então, tem um processo aí que pode ser acelerado naturalmente, mas que é muito saudável a gente ver o que ele causa de elementos positivos para a empresa só sendo a listagem, mesmo antes da oferta. Vai para uma categoria B ou vai para uma categoria, às vezes, sem negociação ainda para... Exatamente. Obviamente tem que ter um plano objetivo para fazer a emissão em seguida, ou em algum momento futuro, mas é importante consolidar isso na cultura da empresa, né? Porque acho que nós estamos falando de uma coisa que no final do dia funciona bem se a cultura introjetar aquilo, né? Então não adianta também o fundo de Private Equity ser um fundo campeão de audiência e fazer tudo by the book certinho, mas se a cultura da empresa não vestiu aquilo, né? Na verdade, o sucesso está associado à cultura da empresa ser uma cultura voltada para o sucesso naquele segmento, né? E o mercado de capitais precisa ser também incorporado a esse universo. Só pegar como um case aqui do Álvaro, ele participou da Sinqia, que foi um case onde vocês ajudaram no IPO, e agora uma empresa que fez a OPA, vocês desinvestiram, fez a OPA e já fez agora uma questão estratégica, né? Então, a Sinqia talvez... eu ainda não pedi autorização para o Bernardo e para o Luciano, fundadores da Sinqia, mas um dia talvez eu escreva um livro sobre ela, né? É um case incrível. Porque a gente investiu na Sinqia quando ela ainda se chamava Senior Solution, antes dela faturar 10 milhões por ano, né? E ela está aí na fase atual em torno de 2 bilhões de valor em bolsa, né? É claro que se passaram aí quase 20 anos disso, mas todas as etapas e a forma como os fundadores e os executivos foram executando as etapas e sendo, vamos dizer assim, os stakeholders centrais da cultura da companhia, para mim, é a razão número 1 do sucesso, né? E aí os investidores ou os apoiadores foram sendo transitórios dentro da vida da Sinqia, em todas as etapas, eles foram sabendo incorporar o melhor daquela cultura, mas existia uma cultura central que se preservou e se desenvolveu. E isso, para mim, é o grande ponto da Sinqia. A Sinqia começou como uma iniciativa de pessoas individuais, empreendedoras brilhantes, passou depois por um apoio de financiamentos, que também foi importante para a disciplina da empresa, quando ela obteve o primeiro financiamento de longo prazo. Depois ela fez uma primeira fusão, antes de ter outro acionista. Depois entrou o nosso fundo, e a gente ficou 11 anos como acionista da empresa. E com a gente, acho que ela fez agora não me lembro se são 8 ou 9, mas depois da gente ela fez mais de 20. Né? Depois que a gente saiu do conselho, enfim, ela já estava, obviamente ela já caminhava sozinha. E o grupo que entrou depois que a gente saiu, que era um grupo mais de mercado de capitais, também agregou muito valor. Então, todas as transições foram boas, mas por quê? Porque existia um eixo central filtrando e incorporando as culturas de forma perene. E formaram uma cultura de uma empresa maravilhosa, tanto sob o ponto de vista da trajetória em si, como dos resultados que ela teve para eles e para todo mundo que investiu. Não tem uma fase de acionistas que saiu chateada dos ciclos todos da Sinqia.
Ora, e a agenda ESG? É uma agenda que vocês levam muito em conta para investir numa empresa? Vocês usam esse tema com bastante ênfase? Ou não é algo que está em Absolutamente. top? É ênfase total e diretamente associado ao que a gente acredita que é o valor da empresa. A empresa vai valer mais se não trouxer isso para dentro da sua cultura. Mas aí existe um filtro importante. Tem que trazer para dentro da cultura. Não pode ser uma placa para pôr na porta. Né? Boca para fora. É muito perigoso, e a gente está vendo isso acontecer o tempo todo, ter a banalização do ESG. Qualquer atitude positiva, qualquer viés comunicativo pode virar ESG por um momento. Mas incorporar ESG na cultura da empresa, que as pessoas que estão lá no dia a dia, nos seus vários níveis, entendem o que estão fazendo, o que estão tentando promover na sociedade em termos de meio ambiente, social e governança, tem que virar cultural. Né? Se virar só slogan ou compromissos formais de alguns que assinam princípios, se comprometem a tais coisas, dura pouco, ou na verdade não se reflete numa atitude na prática. Não se sustenta. Né? Não se sustenta. Então, a gente é muito preocupado com a banalização disso, então a gente tenta até não usar muito os slogans, mas a gente faz, dentro do acordo de acionistas, dentro da atuação dos conselhos, da atuação dos nossos indicados pelos conselhos, incorporar isso em ações objetivas da empresa, nos processos internos das empresas, e tanto quanto possível, gradativamente, na cultura da empresa, porque é isso que fica depois. Né? O contrato, quando a gente sai, ele pode ser mudado. Né? A empresa pode atender uma série de requisitos de forma burocrática quando a gente está lá. Agora, se aquilo ficar incorporado na cultura, aí sim é o gol do ESG. É assim que a gente olha para o assunto. Estava ansioso para a tua visita aqui com a gente. Uma, porque você é um dos protagonistas do mercado aqui de Private Equity no Brasil. Eu tenho duas perguntas em uma para você. Acho que o primeiro, a gente até recebido, quando eu anunciei que você estava aqui com a gente, o que uma empresa deveria fazer para chamar a atenção de um fundo Private Equity? O que você teria de conselhos aqui para um founder e qual é o momento dele buscar aqui o Private Equity? E depois você contasse um pouco do teu roadshow, que eu sei que você acabou de voltar de viagem aqui, e você compartilhar um pouco do que você está vendo de futuro aqui para os fundos de Private Equity do mercado. Claro. Bom, são duas perguntas importantes e profundas. Quer dizer, perfeito. Um empresário que pensa em atrair um fundo de Private Equity, acho que a primeira, tem uma listinha de coisas, mas a primeira coisa que chama aos olhos tem que ser a consistência histórica para trás e para frente. O empresário que vai conversar com um fundo, primeiro devia acontecer isso mesmo. Antes de se propor, antes de fato colocar a empresa no mercado, contratando ou não advisor, eu acho que os empresários deveriam visitar mais os fundos, né? Conhecer um pouco mais, sem uma proposta ou uma pretensão objetiva na mesa. Né? Para apresentar o case mesmo. Entender como é que é, explicar um pouco como é que é a empresa, entender como é que são as empresas que aquele fundo já investiu, conhecer um pouco antes de, até para ver se ele gosta, porque como é uma questão cultural no final, até para ver se isso vai dar match. Né? Tem alguma coisa imponderável nessa história, que é a química, né, de todos os relacionamentos. Né? Você pode se simpatizar ou se antipatizar com aquele modelo. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é não achar que está indo levantar dinheiro. Você está indo trazer um sócio. Então, antes de ir, vai ver se é isso mesmo que você quer. Né? Vai entender se esse perfil... E aí você pode até achar diferenças entre fundos, simplesmente pela sua intuição. Então, para o empresário, eu primeiro acho que ele não deveria olhar isso como um passo quase formal de captar um dinheiro no banco. Né? Ele deveria, de fato, entender como é que as coisas funcionam, desenvolvendo relacionamentos com os fundos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é ele mesmo ter convicção, ou pelo menos uma boa dose de segurança, sobre a sua história anterior e pretendida para a companhia serem consistentes. Né? Tanto em termos de trajetória estratégica, eu competia assim com os meus concorrentes e gero tanto de valor ou não. Com esse investimento eu vou competir assim plus. Né? Eu quero fazer diferente um pouquinho, mas também não pode ser tão diferente que fique inconsistente. Né? Então, ele precisa poder articular de uma forma bem simplória e simples e objetiva, e não quantitativa no primeiro momento,
o que ele quer fazer diferente e por que isso pode ser um grande gerador de valor para ele, sobretudo. Né? E aí o fundo vai pegar carona nisso, vai ajudar a financiar e pegar carona nisso. Então, se ele simplificar o processo para essas duas coisas, estabelecer uma relação informal primeiro. E quando falar da empresa dele, tentar sempre endereçar, primeiro para ele mesmo, se o que ele fez até aquele dia e o que ele vai fazer para frente tem uma consistência estratégica que permitirá uma criação de valor. Então, essas são as duas coisas que eu sugeriria para o exame de consciência do empresário antes de cogitar ir para o front. Né? Mais que dinheiro, né, Álvaro? É muito Está mais trazendo um sócio que vai palpitar, que vai apoiar, que vai ter discussões, mas sempre... Você, no final, tem que respeitar, porque se você não é que tem que respeitar, se você não achar que você tem um respeito intelectual por aquele sócio, por aquela entidade, por aquele grupo de pessoas, é melhor você não fazer, porque eles vão palpitar. E depois você vai ficar cheio de dúvidas se aquele palpite é bom ou não. Então, é muito importante que você, empresário, enfim, entenda que é preciso conhecer, respeitar a trajetória, entender o que aqueles caras já fizeram, para, quero esses caras do meu lado. Né? Tem que ser uma coisa assim, eu quero esses caras do meu lado. Puxa vida, além do dinheiro, eu vou ter esses caras do meu lado. Né? Então, e para enfrentar uma batalha depois juntos. Né? E acho que isso envolve conhecer, estabelecer uma relação que não seja já com uma transação na mesa. Concordo com experiência própria, que tem um sócio há 10 anos aqui, tenho muito orgulho aqui, que é o Fundo de Jardim Botânico, onde já tivemos grandes desentendimentos, mas acho que sempre muito com governança, sempre olhando o que é melhor para o ativo. Então, acho que é uma discussão super sadia ter um sócio para te questionar, a tua estratégia te ajudar em momentos que nada é uma curva, é uma linha reta, né? Nada é uma linha reta. E toda relação precisa ter, não pode também desgastar a relação fazendo DR diária, né? Porque ninguém aguenta, mas as relações têm que ser revisitadas de tempos em tempos, e as pessoas têm que ter liberdade e respeito suficiente para fazer isso com eles. Dar sua opinião. E respeitar a outra e tal. Então, acho que da mais frugal das relações entre crianças iniciando a escola, passando por casamento e indo para sociedades corporativas, apostar nas relações envolve entender que elas também são complexas e que elas precisam ter uma química que supere as diferenças. Aura, e você fez agora um circuito aí europeu e Estados Unidos, visitando em várias reuniões, inclusive, e exatamente nesse período de que estourou a guerra, tá, de Israel. E fora a guerra de Ucrânia e outros conflitos que existem aí pelo mundo, o que é que você ouviu por lá? Qual o sentimento do europeu e do americano em relação a essa guerra? No sentido de essa guerra ela pode contaminar os mercados ou não? O mercado hoje ele vive tranquilamente a parte de conflitos. Qual é a sua opinião sobre isso? Só completando, desculpa, Laura. Qual que é o futuro do produto para a Equity? Acho que o que você está vendo aqui de futuro desse produto, que era uma questão de 5, 10 anos, você buscar liquidez e buscar uma jornada, como você está vendo aqui o apetite do mercado com essa dinâmica? Eu acho que essas duas coisas realmente se encontram. Né? Eu acho que o momento que o mundo está passando, especialmente o pós-pandemia, ele estabelece marcos novos, né? Que talvez daqui a 10 anos a gente vai compreender melhor onde a gente está hoje, e hoje talvez a gente não consiga enxergar direito, né? Mais ou menos aquela situação de que você tem o papel muito perto do rosto, você não consegue ler totalmente, mas o que a gente vê, primeiro, puxando um pouquinho essa parte do produto, nós migramos de um período de 10, 15 anos de juros muito baixos globalmente, comparado com 50 anos anteriores, para um período muito provavelmente de juros mais altos do que a média dos 50 anos anteriores. Né? Então, é um solavanco muito grande de uma realidade para outra, e isso vai implicar no conteúdo do mercado de capitais. Né? Quando você sai de uma realidade de juros de longo prazo, global, ou seja, não é um fenômeno localizado, em que você está indo de uma trajetória do mais baixo de 5 décadas, provavelmente para uma média mais alta de 5 décadas, pelo menos por alguns anos, você tem que entender que os produtos vão ter que ser modificados. Ou seja, há uma tendência já mensurável até
que os produtos vão migrar. Os produtos vinham migrando por uma extensão do equity, né? O dinheiro ficou muito barato na parte de cima dos balanços, e o retorno começou a ficar cada vez mais circunscrito à região do equity, né? Então, os produtos estavam se cada vez mais embutindo de equities. Mesmo as assets mais tradicionais estavam desenvolvendo cada vez mais produtos que tinham mais contexto e conteúdo de equity do que os anteriores. As operações de dívida passaram a ter equity kickers, gradativamente isso foi nascendo ali dentro, né? E isso veio para ficar, né? Então, a gente está saindo da era dos equities para uma era dos híbridos, né? E se depois o que vem é uma nova era dos equities, se é uma era mais voltada para a renda fixa pura, a gente não sabe ainda. É muito difícil imaginar que o mundo vai ficar também com juros tão altos por tanto tempo que os conteúdos, os produtos de assets vão se virar tanto assim. E mesmo se virar muito rápido, começa a ter muito risco de ativos dentro da renda fixa, dentro do juro puro, né? A gente já está vendo isso também acontecer. Então, estamos numa transição, né? O dinheiro está caro para a empresa. O dinheiro está caro para todo mundo. Né? E há um primeiro impulso, vamos dizer assim, talvez mais superficial. Vamos migrar tudo de equity para juros. Eu prefiro emprestar do que investir, ou alguma coisa assim. Mas isso também tem seus riscos, né? Os veículos, os produtos com componente de juro muito concentrado também vão mostrar que a inadimplência está ali, as reestruturações estão ali, as situações inesperadas estão ali. Então, isso ainda não está no ponto de equilíbrio, né? Isso está num movimento contínuo. Isso tem a ver, os produtos dos próximos 2, 3 anos vão ter que capturar um pouco das duas coisas, porque acho que hoje, seja do ponto de vista do investidor, individual ou institucional, seja do ponto de vista do gestor de ativos, fazer um produto puro de equity ou puro de dívida, eu acho que tem que estar na periferia dos produtos híbridos. Então, eu acho que hoje as operações de private equity têm conteúdos cada vez maiores associados a custo do dinheiro, e as operações de dívida vão manter um pouco dos conteúdos de equity kicker. Então, acho que o mundo está repensando como é que vai fazer isso. E fazer essas visitas que eu fiz nos últimos 20 dias, como eu estava te dizendo, em 6 países diferentes, com uma cultura até de ativos diferentes. Primeiro, dá para ver que esses universos estão muito aprofundados. Quer dizer, o fenômeno que a gente viu aqui de ter um investidor individual mais participativo e querendo entender produtos com uma fome maior, né? Mesmo com tickets menores, isso tem acontecido no mundo. E esse fenômeno não é um fenômeno só impulsionado pela taxa de juros, é impulsionado pela informação, né? É impulsionado pelo network, é impulsionado pelas redes sociais, é impulsionado pelas MZs da vida, que trazem essa informação mais clara para o investidor, né? Então, isso aconteceu fortemente na Espanha. Eu estive na Espanha 4 dias e visitei assets de vários perfis. Claramente, esse aumento do investidor individual, da participação do investidor individual, sem que o institucional saia da mesa, isso aconteceu lá também. Isso está acontecendo no mundo todo. Então, essa é uma realidade que veio para ficar, né? E a gente, gestor e participantes desse mercado, de outras formas, tem que cada vez mais se aprimorar, conviver com esse universo novo, que foi criado no momento de equity, mas que não veio por causa do equity, veio por causa da informação. Então, o que a gente tem que falar agora para esse público? Como é que a gente tem que conduzir esse público para a satisfação dele na continuidade da gestão de ativos? Então, acho que isso foi interessante ver que eu acho que os produtos não serão mais como eles foram nos anos mais recentes. A gente tinha produtos, não só em termos do conteúdo, ser dívida ou equity, ou como é que vai ser isso, ou hard assets, que é uma coisa também que nasceu muito forte aí na transição. Mas acho também que o perfil estrutural está se preparando para uma mudança, né? Eu acho que as durações dos produtos, o tamanho dos produtos, o tamanho das equipes, acho que as assets vão ter muito que se repensar, né? Existe uma mensagem aí quando você faz uma visita, que na chegada eu reuni meus sócios e até algumas outras gestoras parceiras para dizer o seguinte: a realidade que está ali na frente é muito diferente de anteontem, né? Em termos de formato de produtos. Sem contar que o regulador se antecipou, né? Tanto lá fora como aqui no Brasil. Tanto lá fora como aqui no Brasil. O regulador colocou um nível de flexibilidade e preparou para uma fase de ajuste que eu acho que poucas vezes, acho que não tem ninguém reconhecendo muito isso assim ainda,
Mas poucas vezes a CVM foi tão efetiva e oportuna em colocar as coisas que ela colocou da forma que colocou. Produtos de crédito, tirar o qualificado, onde você pode agora entrar no varejo, claro. Por exemplo, isso foi fundamental. Toda a plataforma de fundos que está passando agora, neste mês, inclusive de outubro, por um kick-off novo, né, vai resultar numa gama de produtos diferentes do que tinha antes. Né? Os produtos não serão iguais. Né? E a gente precisa entender qual a melhor forma de capturar essas aberturas e essas novidades e essas exigências novas também. Né? Então, há um nível de aprofundamento novo até se digerir tudo que esse arcabouço novo, essa plataforma nova de regulamentação do mercado de capitais foi implantada. Né? Começou agora em outubro, mas esse foi talvez o último de uma meia dúzia de passos que começou, se você tirar o período da pandemia, uns 3, 4 anos antes. Né? Então, tem uma série de coisas sendo incubada ali, e o tal sandbox, tanto da CVM como do Banco Central, eu acho agora que produziram um efeito que ali na frente a gente vai olhar para trás e entender melhor, mas ele está preparando também. Ou seja, não é só uma questão dos fatores macroeconômicos e do interesse de um novo perfil do universo investidor. Vem junto o regulador nisso, puxando a coisa numa direção. Claro que ninguém vai ser perfeito, as coisas vão se ajustar, mas é um movimento em várias frentes. O que dá para ver é o seguinte, a gente tem uma novidade, acho que o mercado ficou muito estável por 20 anos. Né? Acho que os primeiros 20 anos dos anos 2000 foram muito parecidos. Né? Os fundos de private equity na sua estrutura, no Brasil a gente teve uma regulamentação nova em private equity em 2003, que foi a regulamentação dos FIPS, mas antes disso, os fundos lá fora eram muito parecidos com o que eram na década de 90. Né? E durante 20 anos nada mudou. Então, os investidores, na mesma forma, têm humores melhores ou piores para certos produtos, exigências maiores ou piores para certos produtos, mas a plataforma, a estrutura, a essência do produto foi mantida. A duração, a diversificação típica, o modelo de gestão de risco, tudo isso foi... Aí você começa a ver inclusão de ESG dentro dos processos, no início ninguém sabendo muito como fazer, como medir depois, e depois você começa a ver essa plataforma se redesenhar. Né? Eu acho que a gente vai poder ter outras conversas aqui daqui a uns 2 anos, quando a gente enxergar melhor isso, e vai descobrir, por exemplo, que os prazos de duração dos produtos vão ter que ser muito menores. A agilidade dos produtos vai ter que ser muito maior. Mercados secundários, da liquidez secundária, intermediária, para os fundos mais ilíquidos no momento, assume uma importância muito maior. Como o custo de dinheiro subiu, a liquidez passou a ter uma importância desproporcional. Antes você falava de retorno e risco. Né? E a liquidez é quase que uma variável esquecida, porque o custo do dinheiro é baixo. Né? Com o custo de dinheiro maior, a liquidez ganha um protagonismo muito grande. Né? E no final do dia, a análise clássica de investimento depende dessas 3 variáveis e elas são independentes. Elas têm que ser analisadas de forma independente. Então, eu acho que isso agora volta para a mesa, na definição de produto, na conversa com o investidor, as operações secundárias vão tendo uma característica nova, e aí os nomes também já são camaleões da transição. Né? Então, você vê que nome bacana, Special Situations. Né? É o nome mais falado na imprensa nos últimos 6 meses, é Special Situations. E ele é ótimo para essa transição, porque ele não diz absolutamente nada. Né? Special Situations é um estado de espírito. Né? E Capital Solutions é outro. Né? Capital Solutions é bacana. E eu já vi 10 pessoas diferentes usarem essa expressão para 10 coisas diferentes. Mas é típico da transição. Você adota até uma nomenclatura e uma concepção razoavelmente híbrida ou mutante, para depois ali na frente definir um pouco melhor, provavelmente. Né? E nesse momento isso é bom para o investidor também. Ninguém está enganando ninguém. O gestor é importante, obviamente, se ele confiando no gestor, que ele entenda que estamos numa transição, é melhor que o gestor tenha essa flexibilidade. Porque se eu travar o gestor numa estratégia muito específica do conteúdo essencial do produto, eu posso estar travando risco e retorno numa situação desfavorável a mim mesmo, investidor. Né? Então, acho que nós estamos num momento o mercado está se estruturando de uma outra forma, tem alicerces novos na mesa. Repensar produtos. O mercado inteiro lá fora, eu acho que está numa discussão mais adiantada disso do que o mercado brasileiro. O mercado brasileiro, por conta de uma mudança recente de governo, está ainda muito voltado à discussão de políticas macro.
elas são importantes, claro, mas elas não podem disfarçar a mudança tectônica de estrutura, inclusive regulamentar, que está acontecendo no Brasil e no mundo, já começada há 2, 3 anos, e que ainda vai mais uns 2, 3 anos para frente. Então, o brasileiro é muito macroeconomista. Né? O brasileiro, mesmo o gestor brasileiro, ele é um pouco técnico de futebol e um pouco ministro da Fazenda. Né? Então, as cartas do gestor mensais, né, parece que é aquele momento que o gestor senta atrás de uma mesa e pensa, agora eu sou ministro da Fazenda, deixa eu ver o que eu quero escrever para a minha população. Né? E aí ele fala de estratégias, de políticas, como se ele fosse... Então, assim, isso é legal também, porque isso fornece um conteúdo de qualidade, até provavelmente para o ministro da Fazenda ler de vez em quando. Mas o mais importante disso é não ficar tão distraído assim com as questões mais macro e olhar muito que o micro está mudando, que o mercado está mudando. Quem sair na frente com produtos mais adequados para essa nova fase vai ter vantagem. Álvaro, e qual é o tipo e característica do seu público investidor hoje? Transição também. Né? E é isso um pouco que eu também fui tomar o pulso. Né? Porque entender... nós temos hoje um pouco mais de 70% do nosso elenco investidor é estrangeiro. Né? Mas de alguns perfis diferentes. Bastante alto. Então, a questão geopolítica interessa ouvir deles para saber como é que eles estão definindo as preferências deles para frente. Alocações. Né? Assim, investiu-se muito nos últimos 10 anos em lugares que talvez não se invista tanto nos próximos 10. Né? E aí, o Brasil pode pegar esse market share e trazer para cá. Aí você tem o Venture, que ganhou muito dinheiro nos últimos 5 anos, tem o Middle Market, que é mais onde a gente se localiza, e tem o High-End Private Equity, que são as grandes transações. Será que também se desenhou alguma expectativa nova, uma proporção nova nessa lista de preferências? Também eu fui ouvir, colocar ali o dedo no pulso e ouvir um pouco o que eles estão pensando, quais são os estrategistas deles. E ouvir isso dos outros gestores também. Né? É importante conhecer o seu investidor. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Conhecer o cliente é a alma de qualquer negócio. Negócio. E se você não se dedicar e não se lembrar sempre que é para ele que você trabalha, em algum momento você tem um problema de continuidade. Então, o conhecimento e a dedicação ao interesse do cliente é importante. E se eventualmente o cliente está saindo da sua área de influência, seja geográfica ou por outros motivos, você precisa estar atento para criar um ciclo de referência que o substitua. Né? E isso também faz parte. Então, está sempre falando com novos e potenciais futuros investidores. Isso também fez bastante parte do roadshow. A gente está vendo movimentos muito importantes das assets se tornando mais alinhadas e mais colaborativas, de uma forma geral. Ao mesmo tempo, está vendo muitos movimentos que essa colaboração chega ao ponto de elas se juntarem. Né? Nós tivemos no mercado de private equity nas últimas 2 semanas, e por coincidência, de novo, Pátria e 20, que fizeram IPO muito próximo, no mesmo mês, né? Acho que fora, 21, e agora fizeram 2 movimentos muito transformadores, também no mesmo mês. Né? Anunciaram o investimento da Ares Capital Management na 20, né? E a compra do Pátria de uma gestora praticamente dedicada à Europa, né? Que é a Aberdeen, a divisão da Aberdeen de private equity. Então, também interpretar isso, entender o que isso significa de tendência, por que quem vendeu, vendeu, por que quem comprou, comprou, é mais arte que ciência, e vamos ver o que acontece na sequência disso. Mas o mercado ficou muito interessado e, no fundo, isso tudo vem na linha de se preparar para uma nova fase com maior escala, com maior conteúdo, com maior flexibilidade. Eu acho que é isso que esses 2 players de referência estão fazendo e que outros vários vão fazer também. Você utiliza as várias plataformas de venda, de fundos que existem no mercado? Ainda não. Para vender os fundos de vocês? Não, a gente ainda faz muito. Se o investidor quiser mais informações sobre os fundos de private equity da Stratos, como ele acessa isso? Bom, nos documentos de referência que estão nos sites, na Ambima e na CVM, né, e em contatos diretos. Né? Nossa relação com o investidor é essencialmente privada, a gente não tem nenhum veículo no ambiente de oferta pública ou de relação pública. Esperamos ter. É uma relação muito personalizada. Né? É mais personalizada, às vezes acontece em grupos, mas sempre em ambiente privado. Mas é fácil. Né? É fácil. Falei para você que ia ser uma aula, né?
Estou aqui, aprendi muito. Eu não tenho palavras para te agradecer pela aula e te dizer que vai ter um problema, porque eu vou ter que te chamar aqui todo ano, porque daqui a um ano eu estou vendo que vai ter grandes mudanças. Acho que para que você está ouvindo a gente, vocês viram o quanto um gestor que é referência no mercado, aqui, principalmente na parte de private equity, está sempre buscando conteúdo, buscando essa proximidade com o investidor, proximidade com mudanças regulatórias e cenário internacional. Então, parabéns e obrigado. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade, né? Provocar um pouco também, e ouvir as reações e entendendo. Acho que o mundo está ficando assim mesmo e acho que a gente tem que estar dentro disso. É um prazer estar aqui e acredito também que em outro momento a gente possa discutir o que isso significa para as empresas embaixo, né? Para a governança, para a comunicação corporativa, que é um pouco o business de vocês, né? E acho que isso também está vindo num cenário muito positivo, muito próspero aí de mais coisas para fazer e coisas novas para fazer. Se você deixar, eu não vou só atrasar seu almoço, eu trabalho até seu jantar aqui. A gente tem muito assunto. Obrigado mais uma vez, muito bom, né? Muito bom. Muito obrigado, Álvaro, pela aula que você deu hoje aqui para a gente. E nossa casa aqui está aberta para você, para a sua equipe. Sinta-se à vontade aqui. Estaremos em contato. Obrigado a vocês. Prazer grande. É isso aí, gente. Terminando hoje mais um MZ Playbook, aqui com o Álvaro, uma aula sobre o mercado de Private Equity. E obrigado, continua seguindo a gente aqui. Até a próxima.